Medicina para o século XXI, a sexualidade no laser. Hoje, com uma médica século XXI, que inclusive trouxe presentinhos para mim e para a Rejane. Aqui nós temos creme para o corpo, para a pele ficar gostosa. E aqui creme íntimo para as intimidades ficarem gostosas. E aqui, para vocês terem uma ideia do que vai acontecer hoje, um presentinho, um piu-piu estimulador pélvico, né? Um piu-piuzinho que eu ganhei dela. Olha, para poder estimular pelvicamente para trazer prazer. Preciso expor que o meu está saliente. O dela é um pouquinho maior, porque tem para todos os gostos. E a ideia é que a gente fale de uma medicina de laser de altíssimo nível, que essa mulher é especialista em laser para um monte de coisas, e de prazer, né, Rejane? Doutora, é uma satisfação enorme você aqui com a gente. Na verdade, hoje nós vamos falar de uma medicina que durante muito tempo ela até avançou muito na questão preventiva, mas ainda teve um olhar muito no aspecto curativo, de tratamento, e ainda assim voltado muito para questões de doenças, de sofrimento. Agora a gente está tendo uma oportunidade de ter um encontro com uma medicina que não nos ajuda somente a não sofrer, mas uma medicina que ajuda a gente a usufruir, a ter mais prazer na vida. É essa medicina do século XXI? Isso. Meu nome é doutora Meirilane, sou médica, vou completar 18 anos de formação e a minha primeira residência foi em ginecologia e obstetrícia. E com o tempo eu fui, adquirindo muitas experiências, tanto com crianças, com parto, aquele acesso ali junto, mas eu queria muito descobrir sobre a mulher, o corpo da mulher, o que trazia, de benefício para ela. Então fui fazer uma medicina tecnológica. Então acabei fazendo dermato, cirurgia plástica, indo para a Itália para trazer essa tecnologia, o que a gente tem de melhor, sem dor e tratativa para essa mulher, todas nós merecemos. É uma mulher do século XXI. E essa é, como nosso programa, uma medicina mais além, do mundo mais além, século XXI. No programa de hoje, sejam bem-vindos. Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é, o Instituto Bebê Canguru em Goiânia faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. Our hearts are beating, they beat us once tonight. We step into the rhythm until we feel alive. Don't underestimate it, this feeling's too contagious. They're never gonna tame us, so let your spirit fly. Bring the house down. Bring the house down. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Esse é um programa para a gente obter conhecimentos para viver melhor, né? E a gente traz uma convidada hoje e, na verdade, a gente sempre
vai trazer convidados que estão na nossa vida. Não é qualquer convidado. Essa aí é a minha médica. Ela é minha médica e ela transformou a minha vida. Então, a minha relação hoje com o meu corpo, com a minha idade, com o meu vigor, mudou muito depois do tratamento com ela. E ela vai falar para a gente no detalhe tudo que ela tem para dar para a gente em conhecimento e prática para a gente viver melhor no século XXI. Minha médica pessoal, doutora Marilane. E, doutora, a Luciane, quando comentou comigo que queria que você viesse aqui no programa, ela transpareceu de uma forma muito concreta para mim de que não era só uma médica que estava ali falando, que a sua exposição, a sua presença, ela confirma que você coloca na sua vida, no seu dia a dia, essa mulher com esses desejos vivificantes. Então, seja muito bem-vinda e fale um pouquinho. Ela tem um currículo tão robusto, a gente vai dar só uma passada, mas quem é você? Vamos lá. Então, primeiro, eu sou, graduada em medicina. Eu fiz medicina e aí depois fui fazer ginecologia e obstetrícia. E por esse Brasil todo, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, vários outros estados, eu fui conhecer o que realmente é uma medicina. Além disso, também hoje sou escritora, adoro, estudar, eu acho que estudo é maravilhoso. E, inclusive, estuda psicanálise comigo. Sim, trabalhamos hoje inclusive com neurofeedback, que se chama, para a gente fazer um mapeamento cerebral, para a gente descobrir o que realmente nós somos, o nosso próprio corpo, para a gente descobrir o que é a saúde feminina. Então, são vários livros já, inclusive, já publicados, voltado um pouco mesmo para a medicina, mas que traz um pouquinho da história que todos nós temos. E que dá um valor muito grande como médica, da biologia ao psíquico. Por isso que eu estou dizendo, dá valor à psicanálise, dá valor às neurociências. É uma médica que junta mesmo corpo e mente. Exatamente. É uma medicina moderna, que na verdade é uma medicina do século XXI. A medicina europeia, aquela medicina do autoconhecimento, que desde do grego, que a gente já via aquelas esculturas do contato, o homem, a mulher, desde a obstetrícia, a gente já via ali dentro, olhando pelo ultrassom, o bebezinho segurando ali os órgãos genitais, a mãe se autoconhecendo. Então, tudo isso é a medicina moderna. É escutar o seu paciente, é escutar o seu cliente. Tem uma coisa paradoxal, porque a medicina, embora estivesse o tempo inteiro, lógico, cuidando do corpo, mas ela foi se desconectando desse corpo. A gente fala assim, separar o sujeito do objeto. Então, a subjetividade de quem estava estudando o corpo não era incluída, separava, colocava lá, e o corpo começou a ser visto durante inúmeros anos, de uma forma muito distante das questões emocionais, das questões psíquicas, um pouco, claro, a psiquiatria sempre foi ali aquela medicina mesmo da mente, mas as outras abordagens ficaram distanciando, e hoje é tudo junto ao mesmo tempo agora, é impossível tratar as demandas do corpo sem fazer essa conexão, não é? Na verdade, assim, a medicina, quando a gente faz medicina, nós estudamos o corpo como um todo, inclusive o cérebro. Então, uma das principais matérias que a gente tem, é o autoconhecimento. Por que estamos ali fazendo medicina? E com, essa divisória, do século XX para o século XXI, foi ficando tão tecnológico que foi meio que afastando. Isso. Que é a doença, e o ser humano. Mas tudo começa com a cabeça. Aquele médico que fez o parto da minha mãe foi o mesmo médico que tratou a gente como pediatra. É aquele mesmo médico que tratou o meu avô, idoso. E é isso que a gente precisa voltar. Os médicos precisam voltar, a conhecer o paciente. Não só, rapidamente, tratar a doença. Eu tenho um problema cardíaco, pronto, vai embora. Mas Trata o coração e vai embora. vai embora. Eu tô com um problema, queda capilar. Mas de onde vem, Por quê? Tudo vem da nossa mente. Ou seja, a medicina do século XXI, ela vai junto com o Lacan. Eu estou sempre mostrando aqui para vocês, Seminário 20 do Lacan,
Ancor, que quer dizer um corpo, que quer dizer no corpo, mas um corpo que goza, veja bem. E a gente precisa de prazer, esse é um dos nossos lemas aqui, né? O que é prazer? Prazer é a recompensa que a gente tem a cada momento que a gente faz um ato de sobrevivência. Por exemplo, o sexo ou comida, né? Então, essa medicina, como disse a Rejane muito bem, e vocês vão ver aqui, uma medicina que nos leva a viver mais saudavelmente, mas também com prazer. Tem uns slides mostrando, né, a doutora lá no seu momento mulher. Isso é uma mulher assim, né? Desde quando eu comecei a medicina, que aquela fotinha bem lá no comecinho, então é aquela mulher que precisa olhar no espelho, que precisa se amar. Eu lembro que meu pai, desde, né, quando eu era criança, ele falava assim, gente, eu sou muito lindo, Então, assim, aí eu olhava e falava, gente, eu sou linda. Por que não ser linda? Porque a sua beleza, ela vem de dentro. É uma beleza. Você sendo lindo por dentro, com certeza você vai se tornar lindo por fora, né? É o toque mesmo, é o sorriso, é você conhecer os seus lábios, conhecer, né, o toque que você tem no seu corpo. E a vida, a pluralidade da sua vida. Essa é a parte da obstetrícia, que é uma parte que me fez muito, né? Conhecer mais a parte humana. Por quê? Porque todos os partos que eu, né, que eu realizei, foram muitos que não consigo mais contar, mas o bebê, eu vi assim, com os professores, que né, tudo muito corrido, fazia logo, já cortava o cordão, entregava o bebê, eu já queria diferente, eu queria acalmar o bebê. Então, quando você segura aquele bebê, você abraça ele, não deixa cortar o cordão, e você conversa com ele, abençoa ele, ele se acalma. Então, todas as fotos, né, que assim, eu tenho, que as pacientes, né, levam para mim, é aquela foto do amor, do carinho, porque quando você abraça aquela posição fetal, liberação de ocitocina, né, hormônio do amor, felicidade. Você está vendo que eu estou incontrolável aqui, Sara? Traga os livros. Por quê? Porque o que ela termina de falar é exatamente a ideia que a gente tem da esterogestação, do projeto Bebê Canguru, que a angústia nascida com a vida, quando o bebê sai, a primeira respiração, o choque de ir para o ar. E aí, esse meu livro, né, que é em português e em francês, a posição fetal de um adulto sofrido, eviscerado, as vísceras para fora, demonstrando um sofrimento que dura. Ele começa com o nascimento, essa que é a ideia de toda a teoria que eu desenvolvo, e vai se repetindo como angústia, sofrimento brabo a vida toda. E é tão interessante que, assim, principalmente a mulher, quando a gente está passando por algum período, a gente sofre alguma coisa, o que a gente faz? A gente leva a mão embaixo, que é onde fica o útero. Ou a gente cruza os braços, colocando a mão nos seios. Por quê? Porque é onde libera muitos hormônios. Vamos falar em hormônios bons, nada de hormônios sintéticos, mas hormônios bons que vão até lá o hipotálamo, a hipófise, o cérebro, ajudar na dopamina, né? E aí vai o quê? Levar a felicidade. Então, é onde a gente vai se sentir seguro. Por isso que dormir, a gente dorme de conchinha, né? Isso que eu sei. Desculpa, mas aqui é desse jeito. Nós estamos em casa, traga o vaso da sensorialidade. Por quê? Porque aqui a gente fala que o grande recurso que a gente tem na vida, por exemplo, olha o que ela acabou de falar. Quando você se toca no peito, no ventre, você mesmo e outra pessoa, mais ainda, eu diria. Por isso o abraço. Olha, abraço é uma das coisas que eu mais amo na vida. Para e pensa o que é um abraço. Você se cola no corpo de um outro, peito no peito, coração no coração. Olha que coisa. Pode trazer, Sara. Esse é o nosso vaso lá, o terceiro vaso. Depois que a gente se fragmenta, o pessoal, né, tá na vida intrauterina, perdeu, fragmentou. Grande reforço, aqui ela tá falando do tato. A gente pode falar do olhar, a gente pode falar do cheiro, nariz, a gente pode falar de ouvir, de boca, de mamar, de pegar. Quer dizer, tudo isso traz paz, traz prazer, bem-estar. Ou seja, tudo que você é tocado com carinho, com amor, principalmente, né,
onde libera hormônios, boca, né? Os seios, né? O ouvido. Não precisa tomar injeção, não, né? Não precisa tomar injeção de hormônio. Não, e assim, são tão engraçados que assim, tem crianças que você vai fazer vacina, o que você faz para criança? Você pega uma luvazinha, enche ela, né? E coloca ela para ficar chupando a luva. E você dá a injeção e ela não sente. Então, assim, são os culpados. Então, doutora, tem um outro slide mostrando a jornada da sua vida dentro da medicina. Já foi desde o início uma medicina com outro olhar. Sim. E isso tudo foi assim, eu falo, né, que Deus, né, a gente sempre tem, né, que nós somos feitos de átomos e prótons. Então, a gente atrai aquilo, né, que a gente quer para nossa vida. Então, já passei por dificuldades, né, já fiquei internada em UTI, por sepse, mas tudo eu tirei o quê? Um aprendizado. E aí eu fui buscar uma tecnologia, porque eu não queria mais meu paciente, né, a minha paciente, né, no hospital, internado, porque no outro dia ela precisa voltar para a vida. Não só no trabalho, mas a vida em casa, a vida com o esposo. Então, onde eu fui buscar a tecnologia, desde o mais simplesinho, foi o meu primeiro touchzinho, né, bem no começo. Ela é apaixonada por laser, viu, gente? É apaixonada. Nós vamos mostrar isso aqui. Que é vida, até aquela mulher empreendedora, né? Que é a mulher que estuda, a mulher que quer, né, ensinar, né? Não tenho medo e assim, adoro ensinar. Os colegas vão para lá e falam assim, nossa, você não tem medo de passar e perder o seu cliente? Jamais. Pelo contrário. Ai, é século O dia que eu XXI. estiver aqui, Isso é um profissional, uma médica profissional século XXI, sabia? Não é aquele que quer guardar, isso é meu, eu vou esconder, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar famoso. Essa é uma profissional, postura de profissional século XXI é essa, querer, não é porque a gente é assim também não, né, Jane? Não é puxando brasa para nossa sardinha. Mas é porque dá para detectar a sua manifestação de desejo e de prazer naquilo que você faz. E é essa a grande mudança. Tem um slide falando, né, de medicina do século XX, século XXI, é o próximo, falando o tanto que isso se reconfigurou, principalmente quando a gente olha em questões da sexualidade. A gente está falando aqui com um público bem amplo. Nós sabemos que tem muitas pessoas que têm assim uma vida sexual extremamente satisfatória, mas existe uma gama de gente que infelizmente não teve esse histórico, não teve essa descoberta, não teve essa conexão com essa sexualidade. aí é o século XXI, que é o que nós estamos hoje, né? Que é aquela sexualidade consciente e tratável. Por que tratável? Porque o ser humano, né, nós precisamos ir, não no vizinho, que às vezes vai dar uma opinião, né, mas no médico, que realmente saiba te dar as orientações, e aí entra, né, as nossas, os psíquicos, né, São comportamentais, que é aquele, né, que, olha, a doutora te deu dica disso, então assim, por que não se aceitar? Por que não, né? É você. gostar de você. Viva o seu momento, não uma coisa rapidinha, né? Mas viva o seu momento. Então, ele é hoje consciente e ele é tratável. Por que consciente, né? Aí é com as meninas, né? Mas tratável é você se conhecer, se tocar, e tudo isso interfere aqui, ó, na nossa mente. Porque se a gente achar que tudo é um pecado, né? Por que pecado? O que você faz em 4 paredes entre você e o seu parceiro, nenhum lugar está escrito que é pecado. E o tanto que isso tem tido uma abrangência cada vez maior, eu trabalho muito dentro da neuropsicologia com o público longevo. E essa questão de trazer uma sexualidade com muita satisfação também para a longevidade como um todo, para a fase do envelhecimento. E tem um slide que a gente vai mostrar só mais esse nesse bloco, que eu achei o máximo, ela que fez, tá, gente, os slides, que é o do tabu. O tabu feminino, eu queria que você contasse só um pouquinho o que deu na sua cabeça para ter essa ideia dessa imagem. Então, adoro, né, que aí a gente entra na inteligência artificial. Porque a inteligência artificial... Mais século XXI aí. Eu queria até, meio que assim, parece um pouquinho, né, a minha avó, a minha tia Fátima ali, a minha mãe, que olhava e falava assim, sexo, você não pode falar jamais sobre isso. Sexo é uma coisa muito perigosa. Isso é seu. E feio, né? E feio. E hoje, né, essa ideia sorrindo e falando assim,
elas olham para mim e falam: que lindo, você me ensinou hoje a sentir, né, prazer com meu parceiro, né, a me tocar, a me sentir. A minha mãe, assim, só um segredozinho, né, ela quer que eu aperte ela quase todos os dias, mas com namorado novo. Então, é a vida, né, é você se autoconhecer. Então, esse tabu de que era muito perigoso, a mulher não poderia sentir prazer, isso acabou. Então, com menos tabu e mais prazer no próximo bloco. Em um mundo que muda cada vez mais rápido, muitas respostas parecem se perder. Mas há ideias que resistem ao tempo e nos ajudam a encontrar sentido, direção e respostas para a vida, aqui e agora. A Nova Acrópole é uma organização internacional presente em mais de 500 cidades e 50 países, com milhares de voluntários atuando diariamente em projetos filosóficos, culturais e sociais. Somos uma escola de filosofia, inspirada no modelo clássico das escolas do Oriente e do Ocidente, onde se aprendia não só a conhecer, mas a viver o que se aprende. Nossa filosofia é prática, é convivência, é transformação. É por isso que promovemos a cultura como expressão da alma humana e praticamos o voluntariado como forma concreta de construir todos os dias um mundo melhor. Aqui, cada aula é uma jornada de autoconhecimento, cada ação voluntária, um gesto de solidariedade, cada encontro, uma oportunidade de transformar o mundo, começando por nós mesmos. Filosofia, cultura, voluntariado. Nova Acrópole, escola de filosofia que promove a cultura e pratica o voluntariado. Então, a doutora Marilene falou do que a gente tem uma sexualidade, a gente busca uma sexualidade mais consciente e tratável. Tratável é muito com ela, consciente é muito com a gente. O que é consciente? Para mim, psicanalista, é a gente estar no corpo da gente. Quando você está no corpo do outro, o que as pessoas vão pensar? Não, mas isso é feio, meu pai ensinou, minha mãe. Aí você está fora do seu corpo. Então, consciente é estar usufruindo do seu corpo. E Luciene tem um costume de falar muito interessante, eu vou assim, enaltecer e reforçar aqui, você fala assim, o nosso corpo é um parque de diversões, só que a gente tem que saber de si, entrar nos brinquedos, para a gente poder realmente usufruir disso tudo. E doutora, hoje isso é muito mais falado, muito mais narrado, muito mais exposto, dentro até de um consultório de medicina, não é isso? Por falar em brinquedos, parque de diversão, nós precisamos de entrar nos brinquedos. Nery, por favor, vamos entrar nos brinquedos? Isso é uma meia de brinquedos. Isso é uma medicina de 21. A gente, na verdade, né, são estimuladores. Assim como nós estimulamos a pele, né, a gente também precisa estimular a parte íntima, que são, né, assim como eu passei para as meninas, que são creme, precisamos voltar a hidratar a parte íntima, e a parte íntima feminina e a masculina também. Hoje nós estamos um pouquinho na feminina, mas depois vamos falar um pouquinho da masculina. E para isso a gente precisa de estimuladores profissionais. Então a gente tem luxos totalmente à frente aqui, são maravilhosos. Por exemplo, estamos chegando na Páscoa, né? Então, olha os presentinhos, coelhinho, minha vida, aquele coelhinho que vai desde a mama, para fazer estímulo na mama, né? Estímulo no clítoris, estímulo nos grandes lábios, até aquele também que é o estímulo do ponto G,
que ele é uma entradazinha e o estímulo dele é próprio para a parte íntima. Então, não é um vibrador, igual todo mundo fala, vai vibrar. Não, não é um vibrador, é luxo que a gente tem. Inclusive, nós temos hoje, né, que são maravilhosos, que são, que vale esse ouro, né? Isso aqui hoje a mulher coloca, né, a calcinha, e só dela falar pro homem que falar, vão sair no jantar, ela falar, hoje eu estou com um estimulador maravilhoso que só você que tira. Porque olha só, tem cara de 50 tons de cinza, certo? Né? E que as mulheres amaram, né, aquela capacidade daquele homem de viver a sexualidade com aquela mulher, a potência de uma mulher que parecia frágil, mas ela compara com ele na força dela, no caráter dela, no respeito ao corpo dela. Por quê? Porque ela nem tinha, no filme, ela nunca tinha ido para a cama com outro homem. Por quê? Porque ela nunca tinha encontrado um homem que ela sentisse a altura dela. Olha a mulher que respeita e ama seu corpo. E as pessoas censuraram muito esse filme, e eu conheço muito bem as pessoas, às vezes mesmo profissionais que fizeram comentários, né? Eu li todos os livros, eu fiz comentário para cinema. Então, o livro termina com um casal que vive, depois eles já casados, com o primeiro filho, com o segundo, ela grávida da segunda menina, barriguda, debaixo da árvore, com ele transando, fazendo amor, num desejo que pode ser persistente. Agora, que continua no casamento. Vocês vão ficar curiosos, porque ela vai apresentar os outros brinquedinhos depois, que agora ela vai falar de algo que também faz parte do tratamento, né? Parte prazer, e esse aqui parte o quê, doutora? Eu quero falar só uma coisa, que antes de começar aqui o programa, a gente estava até falando sobre até questões de nomenclaturas, né? Assim, como é que a gente denomina vagina, pênis e tudo mais. E aí, Luciene falou um comentário que eu acho que é tão importante da gente enaltecer, porque nós mulheres, a gente fala pênis, e o pênis, ele significa todo a genital ali, masculina e tal. A vagina é já a parte, é o buraco da vagina onde tem a penetração, é um tubo. Na verdade, tem um outro nome, que aí sim tem tem toda a formação, que é a vulva. Isso, não é? Isso. E aí a gente precisa enaltecer assim, por que é que então, durante tanto tempo, nós mulheres escutamos que o nosso órgão sexual era a vagina, era o tubo. E isso não só no Brasil, França, mesma coisa. E o motivo é por qual? Por qual? O patriarcalismo, gente, não vamos jogar pedra, entendeu? Ai, os homens são culpados de tudo. Não, isso é história. Vai estudar história para entender que as coisas são naturais em cada época. É o conhecimento que se tem. Por quê? Patriarcalismo. Só interessa o pênis duro, falo, reprodutor. E ao falo, né, ao masculino, só interessa aonde ele entra. Então o resto, né, toda aquela parte que a Meire vai mostrar direitinho, que é muito para o prazer feminino, é como se não existisse. Não só, eu chamo clitóris, ela chama clítoris, ok? São as duas pronúncias. E aí, simplesmente para o prazer, né, da mulher, que hoje a gente enfatiza e queremos deixar bem claro, nosso órgão genital se chama vulva, ele completo. Isso tem tudo a ver com esse slide que você fez, doutora, que é o autoconhecimento do corpo. A gente, até mesmo a forma de nomear, o jeito que se toca. Muitas mulheres, eu faço essa aposta aqui, podem ter olhado para esses brinquedinhos e ter falado assim, eu não tenho a menor noção como é que eu conecto isso no meu corpo. Porque como é que eu ponho? Onde é que eu ponho? Como é que faz? E nem imaginar, porque tudo bem, tudo a gente aprende, ninguém nasce sabendo, mas a questão é, eu não sei nem imaginar por quê, porque é tão estranho, dá um estranhamento muito grande. E tem um detalhe muito importante, eu estou dizendo isso porque eu, no meu primeiro casamento, eu fiquei 1 ano e 8 meses casada
com 19 anos, casei virgem, a menina bem criada, entendeu? Com cara legal. Mas a gente costuma esperar que o homem saiba. E normal. Por quê? Porque a gente tinha que ser virgem, né, gente? Eu sou de outra geração, tá? Eu não sou geração Z. Então, então, o que a gente, ingenuamente, assim, o cara sabe das coisas, mas ele também não sabe. E a gente precisa saber o que a gente gosta, como é que, e a cada momento. E a cada momento, tem dia que você quer beijo, tem dia que você não quer, tem dia que você quer um sexo mais selvagem, tem dia que você quer. Então, vai o diálogo, quando a gente fala, o diálogo corporal, essa troca deliciosa num casal, né, e que se desperdiça tanto, gente. Eu quero falar com vocês, toda vez que vocês estiverem escovando os dentes e a água estiver indo pelo ralo, ou quando vocês estiverem tomando banho e a água estiver indo pelo ralo, lembra da Luciane Godoy e fala assim, tem muito prazer na minha vida que eu não estou tendo. E de muitas maneiras, agora nós estamos falando do sexual, que está indo pelo ralo. Desperdiça não, gente. Sabe por quê? Porque gente feliz não enche o saco. Gente feliz faz bem para o mundo, não destrói o mundo. Gente feliz não fofoca, não fica com maldade, não fica com raiva do mundo. Gente feliz é generoso. Aí eu brinco, eu tenho que falar, gente, tem que falar. Aqui tem 3 mulheres felizes, bem amadas. Como é que é? Eu não posso usar o termo, porque senão o YouTube vai cortar. Eu falo bem o quê? Bem realizadas, satisfeitas. Bem transadas. Bem transadas. Bem nananada. Bem nananada, gente. E isso, eu falo que mulheres bem nananadas inovarão o mundo, botarão o mundo feliz, porque mulher tem muita potência. Precisa saber disso. E aí, Né? Esse aqui é uma pergunta, né, que eu quero trazer, que é muito interessante. Você já observou a sua própria região íntima? Então, no meu consultório, eu coloquei uma câmera que ela faz uma ampliação. Então, quando eu vou colher a prevenção, né, ou eu vou examinar a mulher como um todo, o homem também, que hoje também atendo homens, e eu coloco ali a parte, eles assustam. Tem muitas que falam, meu Deus, o que é isso, doutora? A senhora tá doida? é você, isso é você. É sua parte, né? Então, vamos falar um pouquinho da mulher, e esse daqui é até um dos prêmios que eu ganhei, né? Olha os prêmios que o médico ganha, né? Uma pepeca bem bonitinha, tensão de pepeca, ou a região íntima, pra gente poder entender. Vulva que ninguém usa o nome, né? Vulva que ninguém usa o nome, né? E que não é vagina, porque é só um pedacinho dela que é É vagina. só um pedaço, mas a região, né, vulvar é a região de fora. Então, o que é, né, os grandes lábios? É essa partezinha aqui que vai proteger, inclusive, o clítoris. Essa regiãozinha aqui, que é o clítoris, bem pequenininha, né, é só a pontinha do iceberg. Que o resto, ele vem transtornando todo aqui. E esse é os pequenos lábios. E aqui dentro, a penetração que é cheio de glândulas que vão produzir vários hormônios, que vai ajudar tanto na lubrificação, que aí realmente tem o pontinho G, tem o ponto P que é lá no colo. Esta sim é a vagina. Tá? Então, antes da gente deixar, né, o homem, né, nos conhecer, nós precisamos nos conhecer primeiro. E a gente falando, né, do século XX, que era virgem, o século XXI também tem muitas virgens. E eu adoro atender as virgens. Por quê? Porque muitas vezes são a mãe ou o pai que leva e fala, doutora, ela vai casar virgem, e eu preciso que a senhora passe algumas instruções para ela. Realmente, a senhora é aquela, né, que tem experiência. E aí é onde eu começo, né, a passar para o paciente e falar, olha, para você chegar no seu orgasmo, né, você deixar o homem fazer, né, você sentir prazer, primeiro você chegar no seu orgasmo. Você precisa se tocar. Você precisa conhecer a sua região. Doutora, mas assim, como que eu vou fazer isso? Aí é onde é o profissional, não é o vizinho, não é a amiguinha, né? Então é onde você, né, Para passar a desinformação, né? a desinformação. Então, é onde a gente precisa, né? Nós temos, sim, mulheres virgens que são bem casadas, bem nananadas, né? Que têm relações maravilhosas, principalmente na primeira. Todo mundo fala que dói. Dói por quê?
porque ainda você conheceu, Isso. porque não sabe se tocar, como se toca a lama, como se é o beijo, como que é a Que não molha, que eu acho um dos milagres, gente, porque quando uma mulher molha, né, de desejo, é a substância mais sedosa. Eu falo assim, pode pegar aqueles, como é que chamam? O que a gente compra, as bisnagas de lubrificação. Gente, não tem nenhum, mamãe natureza, não tem nenhum lubrificante tão espesso, tão sedoso quanto o do nosso corpo. Doutora, eu tive uma oportunidade muito especial de ter trabalhado num centro de reabilitação neurológica, né, aqui em Goiânia, o CRE. Trabalhei muitos anos lá dentro da internação. E a gente tinha um grupo, eu, um urologista e uma enfermeira, a gente trabalhava com a sexualidade pós-lesão medular. Então, reconhecer as várias áreas erógenas que a gente tem, as várias maneiras de manifestação da sexualidade, da sensualidade, ainda que tenha-se algum impedimento fisiológico de ter uma sensação de prazer, né, como uma pessoa que não tem lesão nenhuma. Então, assim, o corpo é tão plural, tão bacana, por isso que a gente fala assim, o lema desse programa é para saber mais de si, saber mais do mundo e saber mais de si no mundo. Então, e aí tem uma novidade aqui nessa caixinha, parece que eu tô com tanta curiosidade para saber o que tem aqui dentro. Se quiser só abrir para a gente dar uma pincelada. Na verdade, sim, né? O laser antes existia, né? Períneo, né? Eu vou fazer um períneo cirúrgico. O períneo é que, na verdade, né? Vamos tentar lembrar de novo. Isso aqui é músculo, né? Músculo, ele tem que ser treinado. Imagina, né? Eu não sou atleta, mas aí, né, eu vou sair correndo daqui até Anápolis. Eu vou fazer lesão muscular. Por isso que a nossa parte íntima, ela tem que ser, o quê? Treinada. Ela tem que fazer exercício. E com o tempo, né, como diz o ditado, tudo cai. E o que a gente faz? Levanta. Então, a nossa musculatura, ela vai fazendo o quê? Uma atrofia, ou ela vai ficando mais relaxada. E o que acontece? A tecnologia veio para isso. Né? Então, a gente só tem um segundinho para... Pode abrir? Abra A caixa de Pandora aí, doutora. E, na verdade, essa caixa é só as ponteiras. Porque, na verdade, o laser é um aparelho que é o CO2. Hoje eu trabalho com o Glide. Ele é um aparelho italiano. Potentíssimo. E que a gente vai falar muito dele as ponteiras. O que essas ponteiras fazem? Deixa para falar das ponteiras na próxima, no nosso próximo intervalo, daqui a pouco. Morram de curiosidade, entendeu? Varinhas mágicas, medicina contemporânea para curar doenças e para dar prazer. Our hearts are beating. They beat us once tonight. We step into the rhythm until we feel alive. Don't underestimate it. This feeling's too contagious. They're never gonna tame us. So let your spirit fly. Bring the house down. Bring the house down. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Seja muito bem-vindo à Vita Lux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe.
Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Medicina do século XXI com usufruto de laser. Essa estimulação tão inovadora que veio para ficar, mas que para tantas pessoas ainda é um universo tão desconhecido. Vamos lá, doutora, o que é que tem nessa caixinha tão especial? Então, esse, na verdade, é a medicina contemporânea, né? É a nossa medicina que demorou um pouquinho chegar no Brasil, mas fora ela já tem mais de 30 anos. No Brasil estamos comemorando agora, junto com a Prêmio Tech, que é representante, né, aqui no Brasil, né? Hoje eu sou uma das professoras, né, que dou assessoria para médicos em Brasília. E o que a gente tem? Isso aqui é só a pontinha, porque são aparelhos, né, que não tem como trazer os aparelhos, né? Mas hoje são aparelhos de 1 milhão, 1,5 milhão, né? Mas que vale a pena. Pelo benefício do paciente, é maravilhoso. Mas vamos lá. Aquela imagem ali vai mostrar como se fosse um cortezinho. Aquela parte de cima é a bexiga, ali é o canal vaginal, o útero e o colo do útero. Então, com o tempo, o que vai acontecendo? Ele vai fazendo uma flacidez, vai caindo. Então, a mulher começa a perder urina, ela começa a ter, né, flatos, que são gases na vagina durante a relação. Isso vai deixando ela mais constrangida. E isso acontece, hoje a gente sabe, a partir de 20 anos. E vai ressecando também, né? Vai ficando fininha a mucosa, porque assim como a pele também vai ficando fininha, a vagina também. Só pra gente lembrar, assim, uma curiosidade, por que é Mona Lisa Totti, né? Porque foi o laser descoberto na Itália, em Firenze, cidade maravilhosa. Florença, gente. Florença para lá. Tá vendo, filha? Eu morei lá 1 ano, que cidade linda. Foi, inclusive, um dermato que o que aconteceu? A mulher dele teve câncer de mama, teve que fazer químio, rádio, e ficou muito atrocado, muito fininho. E eles não conseguiam ter relação. Então, o que ele pensou? Se na pele eu consigo, com um laser de CO2, fazer ela rejuvenescer, por que não a parte íntima? Então, ele desenvolveu ponteiras, né? Desde a ponteira, que ela vai de 380, né, que a gente introduz via vaginal, não dói, Não dói indolor mesmo, né? não dói porque é uma mucosa, né, e aí a gente, por trás ali, né, de um grande aparelho, é um profissional que estudou e continua estudando. Então, o que ele vai fazer? À medida que a gente vai rodando, né, ele vai estimulando em todo aquele canal, e ele vai fazendo com que rejuvenesce de forma natural, sem hormônio, sem dor. E aquela mulher que... Pelo calor, a gente poderia dizer, é um calor, para a gente falar em linguagem bem simples, que traz o benefício que calor pode trazer para a gente. E, na verdade, ele é um gás. O CO2 verdadeiro é um gás. Então, ele é frio. É um frio que ele vai lá nas nossas células e vai estimular aquelas células que elas estão... Acordar elas, para elas ficarem o quê? Tira aquelas células mortas e elas vão voltar àquelas células rejuvenescidas. Limpezinha, limpeza. A nossa pefeca, a parte íntima, a vagina, ela vai ficar de 20 a 30 anos mais nova. É muita coisa. É comprovado diferente. Cientificamente. Rejuvenesce. Aí vamos pensar aquela idosinha que perde muita urina, né? Essa não vai dar pra gente usar essa daqui. Então nós vamos usar a mais fininha. E ela que vai pegar aqui, ó, toda a região, inclusive a bexiga. Porque tem muitas pacientes que chegam no consultório e falam, doutora, eu não consigo viajar, eu vou tossir, eu perco urina. Doutora, vai relação, perco urina. Então, gente, isso aqui é maravilhoso. Quem faz laser uma vez, é para sempre. Doutora, e aí é uma pergunta. É um tipo de tratamento, cada caso é um caso, mas em média tem uma duração de quantas sessões? Como é que funcionaria isso? Então, hoje a gente vai... Tem pacientes que eu faço uma sessão, tem pacientes que a gente chega até 3 sessões, e aí depois é uma manutenção. Todo ano você não precisa ir no seu médico, no ginecologista, ou no seu urologista. Para homem a gente tem uma cadeira, viu? É diferente, mas também funciona, é maravilhoso.
Mas depois de um ano a gente só faz uma sessão, desde que o paciente permaneça em acompanhamento. Nós não escovamos os dentes todos os dias. E não vamos ao dentista uma vez por ano para fazer profilaxia? Nosso cabelo, nós não cuidamos do nosso cabelo. Até todos mais os do dias. que uma vez por ano, né, gente? Então, 3 em 6 meses. o laser em 6 meses, mas o laser você fez ele as 3 sessões, completou, é só um ano depois. E é sério. Eu tenho paciente que faz 3 sessões e ela volta lá e fala, doutora, eu preciso fazer mais, foi maravilhoso. Não adianta, porque é o pico do colágeno, entendeu? É, tudo na nossa vida é regra dos 3. Então você faz, 30 dias a gente avalia, ok. Com mais 30 dias, né, avalia novamente. Com mais 30 dias, fechou. Não tem como mais fechar. Mas eu acho tão lindo isso. Gente, o corpo conversa com a gente. Então ele conta, ó, tô precisando de determinada coisa, a gente vem, oferece. Aí o corpo, ele chega ali no ápice e ele vai agora ir acomodando aquilo ali. Ele tem o tempo dele. Então é tão gostoso a gente usufruir do tempo do corpo, porque isso serve para a vida. Então, aceitar também o jeito de ser de cada tratamento, sabe? Aquilo que é mais eficaz, então sem excessos também. Então, é tão gostoso ter essa medicina que escuta o corpo, que atende bem o corpo e que otimiza no corpo aquilo que está precisando. E que nos convida também a escutar o corpo, porque olha só o que a doutora Meire está falando, né? Eles escutam o corpo e nós, pacientes, também podemos aprender a escutar o nosso corpo. E aí é onde a gente precisa diferenciar o que é conhecimento e informação. Às vezes a gente vai nessas informações na internet, isso é bom ou não. Mas vamos procurar aquele profissional que tem um conhecimento, né? Aquele conhecimento atualizado. Ou às vezes, né, você vai no seu ginecologista, doutor, mas você não acha que seria bom? Não, o modo antigo é melhor. Então, vamos procurar, tem nos profissionais Goiânia, São Paulo, a Brasília, Nápoles, que a gente tem toda essa tecnologia. Essa ponteira aqui é uma ponteira maravilhosa. É uma ponteira, aquela mulherzinha virgem. Nós não vamos tirar a virgindade dela com a ponteira. Vamos introduzir esta, né? Também não quero perder a virgindade com o laser, né? Mas, o que ela vai fazer? Ela vai dar força, né? Na vulva, na região de fora. Então, aqui, essa parte de dentro do músculo que está todo contraído, que nunca foi estimulado. A gente vai estimular com laser. Então vai ficar aquele mais rejuvenescido. Aí a gente vem com os nossos estimuladores, para ele estimular essa parte. Para ficar mais flexível, não duro, que você falou. Não duro. E aí entra também a nossa parte, né? Sim. Que são, né, as dias queridas. Por quê? Porque ela já está com medo desde aquele tabu. Que vai doer, que ela tem que esconder, que tem que ser no escuro. Claro que não. Tem que ser no claro, a gente tem que se amar, quem se ama, né? Mas desde né? O corpo é maravilhoso a gente sentir o nosso Quem corpo. se ama usufrui do corpo, né? É maravilhoso, é muito lindo. E aí entra, né, a parte que eu trouxe alguns casos, né? Um caso bem específico. De estenose vaginal, tem um slide aí? Isso. Esse aqui é uma paciente de 24 anos, né? Que chegou no meu consultório. Ela casou com 18 e ela não conseguia ter relação. De maneira alguma, já tinha ido em vários médicos. E com um marido maravilhoso, você está dizendo que tinha uma compreensão. Conta isso também. O marido, inclusive, foi a psicóloga, né? Que encaminhou ela, porque ela já tinha feito cirurgia com o laser, com o bisturi frio. Ela já tinha usado dilatadores, que dói muito. Ela já tinha feito várias, né, outros tratamentos. Isso já era 5 anos que ela já estava nesse caminho. Ela já estava usando antidepressivo, medicamento para dormir, porque não conseguia ter relação com o esposo. Um esposo muito compreensivo, muito Parceiro, né? muito parceiro. Muito homem século XXI, sabe? O homem século XXI está indo muito por aí. Que coisa maravilhosa. Aquele homem que chegou e falou, doutora, eu amo a minha esposa e eu preciso, né, ter esse contato com ela, eu preciso ter relação com ela. E ao exame, quando fui examiná-la, né, nós temos vários graus, né, de estenose. E ela O que quer dizer estenose? Estenose é quando a vagina, né, o canal vaginal, essa aberturazinha aqui, né, ela não abre.
Fica fechadinho. Ela fica fechada. Não totalmente, só com um buraquinho muito pequeno. Ou às vezes é total, ou pode ser um buraquinho pequeno, Aham. ou ele pode ser fracionado, ou ele pode ser, né, septado, que a gente tem um septo. O desta paciente, ele era aquele C ali, ó, que ele é um micro, bem pequenininho. Isso. Então, aquele ali, ela não conseguia. Então, por mais que... Porque o bisturi elétrico, que é o que a gente aprende lá na nossa residência, que é no hospital, que não é o CO2, o que ele faz? À medida que você queima, ele abre, mas e depois, quando ele cicatriza, ele fecha de novo. Aí eles tentavam fisioterapia, voltava de novo. Então, o CO2, o que ele faz hoje? Ele vai puxar, a gente chama de emulsificação, ele vai puxar aquelas células mórbas. Então, aquela cicatrização ali, ela não volta mais. Então, ela não vai dar, ela não deixa as terminações nervosas expostas. Então, essa paciente nós fizemos, né, que ela estava fechado e ela volta a abrir. E aí, depois a gente vem com o outro laser, né, pra gente poder estimular aquilo que nunca foi, inclusive, né, contraído lá dentro, para ela poder ter relação. Aí entra a parte, né, da gente usar os estimuladores. Os brinquedinhos. Exatamente. Inclusive os brinquedinhos de casal. Esse é um brinquedinho de casal que é maravilhoso. Olha o luxo desse brinquedinho. Voltamos aos brinquedinhos agora, gente. Olha só, Tratamento. esse é o brinquedinho de casal. A mulher introduz via vaginal, né? Claro que nada Erkford lembra que é um músculo, né? Então, Tem que ter preparo, tem que ter, não é? Tem que ter uma estimulação, tem que ter uma sugestão. e ele faz o quê? Ele encosta bem aqui no clítoris. E aí o parceiro vem por trás. Lembra, gente? Isso é um músculo, passa a cabeça de um bebê. Então, quanto mais estimulado, melhor vai ser. E aí, o homem entra com o pênis junto. Pensa, a mulher, ela consegue ter 5 prazeres de uma vez só. Enquanto o homem consegue ter 2. Olha, que interessante. Maravilhoso. Olha, que seja, não tem marido, tá? Não tem amor, não tem namorado, tá? Que não. E assim, o homem se sente bem vendo a mulher ter prazer. A mulher se sente bem vendo o homem ter prazer. A gente não precisa fingir um orgasmo, a gente tem que ter o nosso orgasmo. Isso é muito século XXI. A gente tem falado do flerte, nós falamos disso, né? Até o flerte, que o prazer do outro que está com a gente nos faz um bem muito grande. E eu queria levantar uma lebre com relação a isso, só para ficar assim, o homem fica meio humilhado, então assim, o pênis dele não é suficiente para dar prazer para uma mulher, ainda mais voltaremos aos filmes, aquelas posições nos filmes que ninguém gosta daquele jeito, e aí o homem pode se sentir humilhado porque tem um apetrecho. Escuta, a gente não põe lingerie, por exemplo, né, no nosso corpo para poder, né, fazer o homem ficar mais excitado. Por quê? Então, é uma questão de objetos adicionais. Sim, é que na verdade faz parte, né? Você não dirigiu um carro, você não tem que estar com um carro montado? Por que você não vai ter uma relação, você não vai ter um momento, né? Você tem que ter um momento só você e seu parceiro. Porque no final da vida vai ficar quem? Você. Deus abençoe que nossos filhos vão, né, nossa, imagina, quando eu formei, eu formei com 22 anos, eu cheguei na casa da minha mãe, ela falou, que dia que você vai embora? Né? E ela estava mais do que correta. Por quê? Porque o mundo é muito grande para nós. Mas é muito mais uma relação, hoje em dia, isso é relação século XXI, que não é enxergar o outro com aquele ponto de ameaça. O outro não é uma ameaça, o outro não é uma disputa, é uma relação que eu não fico detectando lá no outro, onde é que está o ponto de fraqueza dele para eu atacar, e na hora que eu ataco o outro, eu me sobressaio. É uma relação muito mais de cooperação, muito mais de troca, muito mais... E aí, pensando, gente, é isso mesmo. A gente quer que o outro sinta prazer, que ele esteja bem, porque isso retroalimenta o meu prazer. Exatamente. E essa coisa de ser parceiro na cama. Então, nós estamos aqui convidando vocês para acordar para isso. Homens e mulheres vão ser parceiros na cama. Querer o seu prazer, querer o prazer do outro. E a vida fica muito mais significativa. Com certeza. Eu já tive, assim, um caso bem rápido, né? Eu adoro quando as minhas pacientes chegam como parceiro. Aí, no meu consultório, a mulher senta na frente, o homem senta atrás. Ou quando eu vou
tratar o homem, ele senta na frente e ela atrás. Primeiro porque a mulher responde o homem, né? Você fala assim, você sentiu isso? Ele, não. Aí ela... Ele já é o contrário, né? Eu já pergunto pra ela, falo, olha, vou te indicar, né, um estimulador para vocês dois usar junto. Aí tem alguns homens, esses dias mesmo, um olhou pra mim e falou assim, doutora, mas a senhora tá doida? Ela vai me trocar por isso aqui. Eu olhei pra ele, meu amor, se ela vai te trocar por isso aqui, realmente você vai ter que ir ali quem te examinar. Então, é alguma coisa para te tratar. Então, é um diálogo. Precisamos ter um diálogo com o nosso parceiro, né? Seja o nosso namorado, seja o nosso marido, seja o nosso amante, né? A gente tem todas as fases. Por que não, depois de 30 anos de casado, ser amante? Eu estava com um casal, semana passada, completando 40 anos de casados. Ela estava com 70 e ele com 74. E ele olhou pra mim e falou assim, doutora, meu sonho era ela fazer amor comigo no matinho. Aí eu olhei, o que senhora pode fazer? Aí eu morro de vergonha, doutora. Eu falei, que é isso? E o mosquito? Eu falei, então, vou te dar aqui agora, tá? Um repelente, vai lá no matinho lá pra ele. Do jeito que ele prepara o carro, vai lá no matinho. Olha, coisa maravilhosa. Todo mundo queria, completei o meu sonho, amei. E ela falou, pode repetir, doutora? Eu falei, 10. Pessoal, enfim, até o próximo bloco, daqui a pouco a gente volta. Ai. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Nesse episódio prazeroso de hoje, a gente conversou sobre sexualidade com várias possibilidades de melhorar, de otimizar essa nossa sexualidade, essa nossa interação, esse nosso conhecimento do nosso corpo. Falamos de alguns brinquedos, falamos de tratamento com uso de laser, mas eu acho que o principal disso tudo é a gente estar nessa era em que as pessoas estão verdadeiramente se dando a oportunidade de usufruir mais desse aparato orgânico, juntamente com uma posição subjetiva que quer sim viver a vida de um modo prazeroso, gostoso. É isso que está na gente trazer e ter esse momento tão bacana que a gente teve hoje. E esse programa, eu chamo ela de Meire, ela é minha médica, não chamo ela de doutora, nessa intimidade que a gente tem para ter uma vida melhor, né? Inclusive, eu como psicanalista faço treinamento com a equipe dela em psicanálise. Então, é uma profissional tão contemporânea, tão século XXI, que ela me contratou para a clínica dela. E hoje, com ela, a gente quer dar o pontapé inicial para o assunto vida sexual, que vai ser barra pesada aqui, tá? Porque prazer, acabar com o sofrimento e trazer mais prazer para a nossa vida é o mote da minha vida e é a razão desse programa existir. E trouxe aqui uma das nossas colaboradoras para conseguir isso aqui nesse programa e ela vai voltar muitas vezes. Meire. Quero agradecer a todos vocês, né?
doutora Luciene, ela também Ela me chama de doutora. Mas assim, conheci ela há muito tempo e assim, ela maravilhosa comigo, então já me tirou já de, né, muitos, né, obstáculos. Mas a frase, né, que eu queria deixar, né, é que por trás de qualquer relação feliz existe algo essencial, né? Conexão, diálogo e autoconhecimento. Ou seja, sexo. Esse é uma falta minha e do meu parceiro, né? E que eu amo muito. Ela namora o marido dela, gente. Ela namora o marido Quase todos os dias. Mas, assim, eu queria deixar realmente... Obrigado pelas meninas, tá? E assim, né? Não posso deixar, né? De mandar aquele super abraço para minha filha, que senão ela vai ficar doida, né? Que é a Marcele, né? Que já tá com seus 9 aninhos, que eu ensino muito ela hoje, né? A conhecer o próprio corpo. Claro, meu esposo, né? E realmente a Deca, né? Que é o Alberto, que aprende o Tec, que tantos, né? Me incentivou até hoje, vem aí incentivando a gente. Se você puder deixar até suas redes sociais, o que você, né, quiser, eu acho que é O nome da sua clínica. Hoje, né, a clínica, na verdade, é um instituto que a gente dá também treinamento para médicos, que é o Instituto Life Medical. Ele fica em Anápolis e hoje nós, né, trabalhamos lá desde, né, da cabeça, né, a doutora Luciana trabalha com a gente também, até, né, a parte íntima, lipo laser de inteligência artificial, remoção de pelo sem dor, clareamento, a parte íntima, tratamentos dermatológico, proctologia e o nosso próximo tema, tá? Sexualidade masculina. Uau! Homens nos aguardem também. Sim, porque tudo faz parte, né? É um casal, então, obrigada, tá? E aí, me segue lá que realmente, o meu Instagram, tá? É da Life Medical Institute. E assim, quem tiver a oportunidade, ir até Anápolis, é um bairro, né, de Goiânia. Estamos sempre de portas abertas, querendo receber, que vocês vão se sentir na Itália, que é um local bem gostoso, tudo voltado, né, para, né, o autoconhecimento, o bem-estar e se sentir leve. É isso que faz parte da vida. É verdade que o Life Medical, quando eu entrei a primeira vez, eu vou todo mês, gente. Ela, por enquanto, né? Ela, assim, imediatamente eu vi Florença, Catedral, e dos nomes, a gente se sente mesmo na Itália. E é isso, gente. Casal século XXI. A gente quer ver prazer na vida das pessoas. E especialmente na vida amorosa erótica. Eu escrevi o primeiro livro, A Felicidade Bate a Sua Pele. O segundo, toda a minha obra é para ajudar as pessoas a namorarem bem. Namorar o seu corpo e namorar com o corpo do outro e dos outros, né? Viver bem também em comunidade. É isso. O episódio de hoje foi sobre sexualidade, medicina, século XXI, para viver hoje. Até a próxima!